O JMV Notícias da JMV TV nesta semana está dedicando espaços decorridos 2 anos da tragédia de novembro de 2008, quando milhões de prejuízos foram registrados no Vale do Itajaí, além das mortes em decorrências de desmoronamentos e deslizamentos. Nós já conversamos com o prefeito de Rodeio, de Benedito Novo, e hoje com o prefeito de Rio dos Cedros, município também atingido. Cumprimentos, prefeito Fernando Tomazelli. Cumprimentos a Reinaldo, cumprimentos internautas, especialmente, é claro, os da minha cidade, Rio dos Cedros, que a gente tem a grata satisfação de representar com muito carinho. Prefeito, decorridos 2 anos, tudo o que foi prometido para recuperar Rio dos Cedros foi cumprido com verbas federais e estaduais? Na verdade, assim, é importante que se entenda um pouco da sistemática como aconteceu. Houve muita discordância no início, no ano passado especialmente, depois das catástrofes, da forma como seria conduzidos os recursos. Então, primeira coisa fica clara, os recursos utilizados tanto pela Defesa Civil como pelo DEINFRA do Estado são recursos federais. Então, esses recursos federais, no primeiro momento, eles eram para serem repassados diretamente aos municípios para agilizar o processo todo de execução. Acabou por umas emendas colocadas junto a essa medida provisória do presidente da República, sendo repassada através do Estado. Então, o Estado gerenciou esse processo todo e a forma que ele achou foi dividir os recursos em 2 etapas. Uma delas, através da Defesa Civil, que licitou horas, máquinas e colocou à disposição um determinado número de horas para os municípios, e a outra que, através do DEINFRA, contratou empreiteiras para executar determinadas ações que eram indicadas ou foram apontadas pelos municípios. Enfim, eram recursos federais geridos pelos estados e aplicados nos municípios. E jamais 1 centavo desse dinheiro passou por qualquer prefeitura da região. Ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, o recurso veio para a prefeitura, jamais veio 1 centavo para qualquer uma das nossas prefeituras. Veio sim alguns recursos, e aí é importante se diga também, às vezes as pessoas confundem um pouquinho, e aí eu poderia dizer assim, especialmente quem começou prefeito novo, a eleição foi em outubro. Aí em novembro foram 2 precipitações ali que aconteceram, 30 dias depois assumimos o governo, não foi uma situação fácil. Evidentemente, quando você começa o mandato, há 2 coisas que você coloca em mente. Uma é a manutenção de certas situações e o investimento. A gente teve que trabalhar primeiro a recuperação, que tomou um bom tempo, para depois pensar em manter, para depois pensar em investir. Isso, obviamente, fez com que a gente tivesse que rever certas situações, mas, graças a Deus, se conseguiu, no tempo bastante acelerado até, resolver dar condições de passagem. Há que se lembrar que isso no início do ano, no início de fevereiro, já começava as aulas, então precisava ter toda a malha rodoviária em condições de passagem para depois se pensar numa recuperação mais efetiva. Isso foi feito, a princípio com recursos, na maioria da prefeitura, e posteriormente então com recursos que vieram do governo federal através do Estado, que auxiliaram aí na recuperação dessa tragédia toda. O maior problema que o senhor tinha no interior era na região do Rio Cunha, e a solução apresentada pelos técnicos formados parece que era uma, mas aqueles que nada entendiam é que resolveram o problema. Basicamente foi isso. Eu me recordo muito bem, veio alguns engenheiros técnicos de Defesa Civil do Estado, Florianópolis, enfim, apontar qual era a solução, porque quem lembra, na região do Alto Rio Cunha ali, tinha um lago que se formou devido à represa, enfim, foi uma situação bastante alarmante na época. E o que se fazer? Então, muitos vieram com situações de abrir uma nova estrada, que são 2 morros, então um encostou no outro, mas um deles era firme. Então, fazer uma ponte, atravessar a estrada pelo outro lado, fazer outra ponte para voltar para o leito normal. Isso foi 1, 2, 3 engenheiros. E a gente não está conformado com isso, porque além de ser muito caro, as aulas começavam, as pessoas que trabalhavam em Benedito Novo e vinham para Rio dos Cedros ou vice-versa, tinham que dar toda uma volta aqui por Timbó para poder vir trabalhar, enfim. E aí nós pegamos os entendidos de antigamente que trabalhavam com as esteiras, enfim, e solicitamos para dar uma avaliação também. E esses
trouxeram a possibilidade de fazer um trabalho por sobre a barreira através de estivas. Quem não conhece o sistema de estivas são eucaliptos que são colocados lado a lado, deitados, e foram quase 300 e poucos metros de eucalipto deitado, a esteira, camada de pedra, enfim, quase foi construída uma espécie de uma ponte sobre a barreira, que era extremamente inconsistente, e resolveu o problema. Em questão de 30 dias estava regularizado. Hoje quem passa lá, ou mesmo quem passava já na época, percebeu o trabalho extraordinário que foi, a baixo custo. E essa obra, na verdade, era uma das obras que o DEINFRA deveria executar. Só que o DEINFRA chegou 6 meses depois. Então já estava executada a obra, já tinha sido feita. Se a gente ficasse esperando até chegar o DEINFRA, o povo precisava da estrada. Enfim, essa demora acabou, na questão dessas obras especificamente licitadas por DEINFRA, foi bastante falho. No que se refere aos recursos da Defesa Civil, eles foram mais providenciais e nos auxiliaram bastante. Essa questão de estiva, prefeito, vale acrescentar o seguinte: quando se abriu a BR-101 no trecho Florianópolis, divisa com o Rio Grande do Sul, entre o Morro dos Cavalos e Paulo Lopes, tiveram que fazer uma estiva de 5 quilômetros, por causa do terreno movediço. Exato. E está lá ainda até hoje. É uma extraordinária mesmo foi alternativa duplicado. e funcionou. Falta fazer alguma coisa ainda, prefeito? Na verdade, assim, acontece que, infelizmente, nós nos ficamos só nas de 2008. Então, Rio dos Cedros teve um estado de calamidade pública e mais 4 de emergência. Então foram mais 4 precipitações que tiveram depois, de chuvas, de enchentes, inclusive no centro da cidade, até a comunidade do Santo Antônio. Esse ano, nem Rio tem, mas 17 casas foram inundadas, estabelecimentos comerciais, os morros todos quase desceram. E infelizmente foi desde agosto de 2008 até agosto de 2010, foram 2 anos de chuva praticamente intensa. Contínuas. E isso veio a prejudicar bastante, porque era um tal de refazer muitas vezes. Então, muitas outras barreiras tiveram. Recentemente, no Rio Esperança, teve uma muito grande, foi feito um trabalho intenso aí de quase 2 meses de retirada de material. E isso faz, evidentemente, que você tem, além de um custo grande, um empenho em determinados pontos em detrimento de outros. Então, você fica, a parte da manutenção de outras fica um pouco comprometida em relação a você ter que destinar o maquinário a esses eventos mais localizados. Mas graças a Deus hoje a gente está em condições, 100 dias aí de tempo bom agora, colaboraram bastante, os trabalhos estão bastante intensos, pode-se dizer assim que hoje há uma segurança bastante grande em todos os trajetos que se faça. Estamos fazendo investimento aí na abertura da Serra do Alto Cedros também, que é um dos últimos pontos que tinha para ser resolvido. Mas em linhas gerais, assim, podemos dizer com bastante tranquilidade que o trabalho foi muito bem executado e a contento no sentido de dar condições de segurança às pessoas. Tivemos a graça, a alegria de Rio dos Cedros não se perder, não se ter nenhuma vítima fatal. Tivemos sim muitas pessoas atingidas. Eu gostaria de colocar 2 coisas. Uma, a primeira, no início do ano passado havia um estado de calamidade decretado no ano anterior, ainda em novembro, mas que ele não atingia todo o município, ele atingia apenas algumas ruas. Nós fizemos um trabalho muito forte em Brasília para conseguir estender no município todo, porque todo mundo acaba sendo afetado, evidentemente, empresas, deslocamento, alunos, e isso veio a trazer também a liberação do Fundo de Garantia para todos os moradores, o que foi uma grande conquista, até para dar uma injeção financeira na região, nos municípios, especialmente em Rio dos Cedros, diante dessa calamidade toda. E a segunda, em relação às casas, porque são 7 moradias que estão cadastradas no município de Rio dos Cedros e as pessoas às vezes cobram da gente, mas afinal as casas saem, não saem. Então há que se entender o seguinte: em primeiro lugar, o recurso para a reconstrução das casas é o recurso do Ressoar, do programa Ressoar, da Rede Record, enfim, que é doação. Esse recurso foi repassado ao governo do Estado. O governo do Estado, através da Coab, contratou empresas para executar. Só que a mesma empresa, ela pegou muitas casas, em vários lugares, e ela está dando prioridade aonde que existem os desabrigados, que eu acho justo, mas eu acho que podia ter sido contratado mais empresas diferentes para atender com mais agilidade os municípios. Por exemplo, Rio dos Cedros e Timbó também ainda não foram atendidos. Outros municípios aqui da região foi, Rodeio foi, agora me parece estão em Pomerode. Enfim,
Das 7 residências, nenhum está desabrigado em Rio dos Cedros, estão desalojados. Mas estamos aguardando sim, estamos insistentemente cobrando, mas a colocação que nos passam é essa, de que a empresa contratada tem uma gama grande de ser realizada ainda. Houve algumas dificuldades em outros municípios na ordenação das áreas, até mesmo que a maioria do interior não tem registro, até a documentação ficar pronta, então empecilhos burocráticos, mas evidentemente talvez a estratégia utilizada não foi a mais correta. E as pessoas que estão fora de casa nos cobrem e a gente faz essa mesma cobrança para que tenha mais agilidade no atendimento ou que se faça com mais empresas para poder atender ao mesmo tempo diversos municípios. Decorridos os 2 anos da tragédia de novembro de 2008, hoje tivemos o depoimento do prefeito Fernando Tomazelli, de Rio dos Cedros. Na sequência da JMV Notícias, da JMV TV, você fica com o esporte e o André Schroeder.